O LabModel, Laboratório de Modelagem Ricardo Ayup Zoain, é vinculado ao Departamento de Geodésia do Instituto de Geociências da URGS. Ele está localizado no campus do Vale da Universidade. O LabModel tem por finalidade o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão em caráter multidisciplinar e integrando conhecimento teórico e prático na área da modelagem espacial aplicada em diversos setores do conhecimento. Assim, o laboratório atua principalmente nas seguintes áreas: modelagem espacial, aquisição, estruturação, modelagem e apresentação de dados geográficos, análise integrada do ambiente, subsidiada por geotecnologias e sensoriamento remoto, mapeamento e cartografia em diversas escalas, modelagem tridimensional e modelagem geológica e geomorfológica. Quanto ao ensino, promove cursos de capacitação, o desenvolvimento e apoio às atividades de ensino realizada por acadêmicos da graduação e da pós-graduação, como parte integrante da sua formação curricular e também execução de estágios de prática profissional. Os serviços oferecidos visam atendimento à comunidade acadêmica e à sociedade por meio do assessoramento técnico e científico em questões relacionadas à aquisição, estruturação e modelagem de dados geográficos, bem como a produção de análises integradas. Vamos conhecer então algumas linhas de atuação e projetos desenvolvidos no LabModel. Análise e monitoramento de mudanças de cobertura e uso da Terra. Essa área é fundamentada na utilização e processamento de imagens de satélite e de outras plataformas, como os drones. São empregadas técnicas computacionais de extração de informações e de análises espaciais e temporais, qualitativas e quantitativas, da distribuição dos elementos naturais e antrópicos da superfície terrestre, permitindo reconhecer as alterações ocorridas ao longo do tempo. Mapeamento, modelagem e análise de sistemas ambientais. Este tipo de trabalho envolve esforços de integração de dados para a produção de informações e análises dos mais diversos aspectos desses sistemas. Mapeamento participativo. Inclui os saberes e os conhecimentos das comunidades envolvidas no processo de mapeamento, tendo como exemplo o mapeamento participativo étnico, cultural e paisagístico, e o mapeamento em comunidades de territórios periféricos. Um exemplo de atuação do LabModel é a modelagem espacial aplicada à prevenção e gestão de inundações, a qual teve como foco o desenvolvimento, em um caso aplicado, da simulação de cenários de inundação, integrando dados meteorológicos e variáveis ambientais. Um dos resultados é a previsão das superfícies a serem atingidas por essas chuvas simuladas, com diversas intensidades e tempos de duração. Outro resultado é o mapeamento e análise das infraestruturas e da vulnerabilidade dos residentes atingidos, gerando um retrato qualitativo e quantitativo, tanto das prioridades de atendimento quanto da vulnerabilidade socioeconômica dessa população. Todos os produtos gerados, entre eles os índices de perigo, vulnerabilidade e risco, podem ser consultados sob a forma de gráficos, tabelas ou espacialmente representados, inclusive em um webmap. Esses produtos servem como subsídios à tomada de decisões, compondo uma base estratégica para atendimento dos locais mais suscetíveis e mais vulneráveis, uma vez que se tem conhecimento sobre características relevantes da área atingida. A modelagem de processos geológicos tem como objetivo quantificar um determinado processo geológico. Conhecer o processo geológico do ponto de vista quantitativo e não apenas qualitativo é imprescindível nos dias atuais. A modelagem de processos geológicos faz uso de métodos de datação radiométricos sensíveis a baixas temperaturas, com a finalidade de reconstruir
a história termocronológica das rochas, ou seja, a trajetória de resfriamento do evento geológico ao longo do tempo, através de um intervalo de temperaturas pré-definido. Proporciona um importante registro dos movimentos verticais das rochas em escala de tempo geológica, possibilitando quantificar a natureza e duração de processos geológicos. O processamento pós-modelagem permite quantificar em cada ponto amostrado a taxa de erosão e, com isso, fazer estimativas de como evoluiu a paleotopografia do local. As suas principais aplicações são na geologia do petróleo, exploração mineral e pesquisa geológica básica. Bom, uma outra frente do laboratório de modelagem se refere à elaboração de modelos espaciais aplicados à gestão ambiental. Então, dentro desse grupo aí, a gente tem alguns esforços, principalmente nos últimos anos, de suporte às unidades de conservação costeiras e de suporte também à elaboração de instrumentos de ordenamento territorial. Então, como exemplo da primeira, tem o projeto de apoio à Estação Ecológica do Taim. Então, aqui a gente elaborou um ARGIS, ou seja, um sistema de informações geográficas que visa ter acesso online. Então, eles tinham uma grande demanda de organização do seu banco de dados, com relação a vários parâmetros que eram monitorados, como, por exemplo, a ocorrência de incêndios, de eventos de caça e pesca ilegal, entre outros. Então, isso também acabou dando base não só para essa organização, mas para a elaboração do plano de manejo dessa unidade. Aqui algumas imagens da paisagem, de uma ocorrência de incêndio, a nossa página do Facebook. Aqui também há algumas participações em eventos de extensão da própria universidade e nas reuniões do conselho da unidade com a equipe do ICMBio. Um outro exemplo mais pontual foi no refúgio da vida silvestre Maiá dos Pachecos, que a gente avaliou aí a aplicabilidade do uso de drones para algumas demandas. Talvez o mais importante dentro do grupo de apoio, de atividades de apoio ao ordenamento territorial, foi a participação no Zoneamento Ecológico Econômico do Rio Grande do Sul, que é o instrumento de planejamento mais importante do estado. E aqui a gente quebrou um pouco muito, o paradigma dessa coisa de uma ação de desenvolvimento ou o desenvolvimento em si ser contrário às ações de conservação, com base então numa valoração de uso e não uso e por consequência a proposição de uma avaliação potencial integrado ao longo das várias unidades de gestão ou de planejamento do estado. Então aqui também um exemplo de algumas oficinas dentro do próprio processo de elaboração do ZE. E aqui o nosso laboratório embaixo, que a gente chama maratona, justamente de atividades que deram suporte aí ao zoneamento ecológico econômico. Os desdobramentos disso vêm muito no avanço de estruturas analíticas em si, com o que a gente chama de base ecossistêmica. Então a gente adota os ecossistemas, sejam eles naturais ou humanos, como unidade de análise e a partir daí se criam métricas então, de suporte à gestão. Aqui um exemplo para o estuário da Lagoa dos Patos. Esses seriam os mapas, aí, um primeiro de base ali para o risco que a gente chama de perda de serviços ecossistêmicos e o segundo, o zoneamento final. Também como desdobramento, então, trabalhos focados na integração bacia hidrográfica zona costeira, também com uma base ecossistêmica, entendendo que tudo que acontece ao longo dos corpos d'água tem a ver com as atividades executadas ao longo das suas áreas de drenagem, ao longo das bacias. Então, também a elaboração de instrumentos de análise e de métricas de suporte, principalmente aos planos de bacia.